O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Mais puro, mais puro, mais puro, mais puro, mais santo, mais santo, mais santo, mais santo, mais livre, mais livre, mais livre, mais livre, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais perto de ti, 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 mais perto de ti. Senhor Deus, nesta manhã, nós nos curvamos diante da Tua presença, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Como Salmo 18, verso 1, nós clamamos como Davi: eu te amo, ó Senhor, força minha. Nós te amamos, ó Senhor, nosso refúgio, nosso redentor, lugar de segurança. Olha para a tua igreja nesta manhã, Senhor. Olha para o teu povo que busca a tua face. Olha para o teu povo que clama pelo teu nome. Ó Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, fica conosco nesta manhã. Abençoa o nosso coração, Senhor. A Ti nós oramos, Jesus, para a glória
e honra do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmo, capítulo 121. Salmo, capítulo 121. Diz assim a palavra do Senhor: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém, queridos. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ah, queridos, meu socorro vem do Senhor. O salmista se encontrava só a pastorear suas ovelhas, em meio a lobos, ursos e leões. Ele percebe que ele não tinha ninguém para socorrê-lo. Nas longas vigílias da noite, noite escura e sombria, mas o seu socorro viria do Senhor. Deus é quem nos socorre. Deus é o Deus que não cochila, não pisca os olhos, não dormita. Deus é o Deus que não tira os olhos dos seus filhos. O guarda de Israel não dormita. É o Senhor quem te guarda. E é por isso que nós podemos louvar, bendizer e adorar a esse Deus todo-poderoso, porque Ele nos tem guardado de todo mal. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor. Cumprimente o seu irmão que está ao seu lado com a paz de Cristo Jesus e com alegria no nosso coração. Louvemos ao nosso Deus. Aleluia! Como é bom louvarmos e engrandecermos o nome do único que é digno de ser louvado e adorado nessa manhã. Amém? Que o seu coração seja cheio de expectativa por aquilo que o Senhor irá fazer no seu coração nessa manhã. Abre o seu coração para Ele. Cante, exalte a Ele de todo o seu coração nessa manhã. Amém? Aleluia. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bendito, ó Deus. Obrigada, Deus, pela tua fidelidade, pelo teu amor, ó Deus, pela tua misericórdia, que já se renovaram, ó Deus, sobre as nossas vidas nessa manhã, ó Deus. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, em todo tempo, ó Deus.
Tu és adorado, ó Deus. Bendito és. Desde os confins da terra, Desde os confins da ao terra, mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, nas alturas dos céus, louvado és. dentro dos corações, Dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce essa canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Os homens desde os confins e as mulheres repetem. da terra, Desde os confins da terra, os no homens mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, nas alturas dos céus, louvado és. dentro dos corações, Dentro dos em corações, meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce essa canção, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Seja louvado. Seja louvado, ó Deus, nessa manhã. Nós engrandecemos o teu nome, ó Deus. Seja entronizado em meio aos louvores do teu povo nessa manhã, ó Deus. Seja entronizado nas nossas vidas, ó Deus. Tu és bendito no nosso meio. E nós o glorificamos, ó Deus, nessa manhã, como o Rei das nossas vidas, do nosso coração. E estamos aqui, ó Deus, para te louvar, ó Deus,
para encher este lugar, ó Deus, com a nossa adoração. Que o Senhor encontre, ó Deus, nessa manhã, corações que te adorem em espírito e em verdade, ó Deus. Porque é isso que o Senhor procura, ó Deus. O Senhor procura adoradores, Pai, que te adorem em todo o tempo, ó Deus. Não apenas num momento de louvor, não apenas no domingo, mas que te adorem em todo o tempo, ó Deus. Em todo o tempo, ó Deus. Que o Senhor possa encontrar os nossos corações, ó Deus. Nós o recebemos como nosso Senhor nessa manhã. Seja entronizado neste lugar, ó Deus. Seja engrandecido, ó poderoso Deus. Te louvamos, ó Deus. Faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Levaste o meu fardo, me perdoando. Obrigada, Deus, pelo teu perdão. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso Tu és.
pode declarar isso. Pai Tu és, ó Deus. Tu és incomparável, ó Deus. maravilhoso, Tu majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu Tudo que existe no céu e na terra é teu, ó Senhor, e teu é este reino. Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele não precisa dos nossos recursos. Nós, sim, precisamos dos seus recursos. A igreja do Senhor, sim, precisa da fidelidade, da bondade, da compaixão e da misericórdia do Senhor. E é por isso, como um ato de fé, de espontaneidade, de alegria, nós vamos devolver ao Senhor os nossos dízimos e a Ele também as nossas ofertas. Tudo que existe no céu e na terra é dele, mas nós precisamos de toda a provisão. Precisamos consagrar o nosso pouco para que Ele torne o pouco suficiente. Não dizimamos e não ofertamos porque sobramos. Pelo contrário, a dízima, a 10ª parte, era retirada como a primeira conta, a primeira obrigação a ser paga, a ser devolvida, para que o Senhor abençoasse. É para isso que Deus havia instituído a festa do início das colheitas, a festa do Pentecostes. Os primeiros frutos pertenciam ao Senhor. Os primeiros frutos consagrados ao Senhor fariam com que toda a colheita fosse abençoada. E para que o povo pudesse então fazer mais uma grande festa, a grande festa da colheita, para que o povo pudesse então celebrar os feitos do Senhor. Então, enquanto nós cantarmos essa próxima canção, com alegria no nosso coração, devolveremos ao Senhor os nossos primeiros frutos, as primícias ao Senhor, os nossos dízimos. Estamos também recolhendo mantimentos para a confecção das cestas básicas natalinas. Se você se esqueceu, você pode trazer no decorrer da semana ou do mês ou no culto da noite, mas se você puder contribuir com famílias carentes, nós queremos lembrar que você poderá trazer no culto da noite e também no decorrer da semana. Vens quando eu te chamo, toda vez que eu choro, minhas lágrimas serão colhidas por Deus fiel. Então eu vou te chamar.
declarar que Deus é fiel, que a minha vida está em Ti, todos os meus dias estão em Tuas mãos. No Senhor eu posso crer que Ele é um fogo que me defenderá. Você pode declarar isso mais uma vez? Deus fiel. Dias em Tuas mãos, eu posso crer, posso crer. Meu Deus é um fogo que me defenderá. Deus fiel, Deus fiel, Tu és fiel. Tu és fiel, ó Deus. Tu és fiel, ó Deus. E a nossa vida está em Ti, ó Deus. Nós nos levantamos, ó Deus, nessa manhã e Te buscamos, ó Deus, com um coração sincero, Pai. Que o Senhor encontre, ó Deus, cada coração nessa manhã, ó Deus. Enchendo de esperança, enchendo de vida, ó Deus. Enchendo de alegria, de gozo, ó Deus. Restaurando, Deus, aquilo que só o Senhor pode restaurar, ó Deus. Como nós acabamos de cantar, ó Deus, o Senhor é o nosso Deus fiel. E só o Senhor, ó Deus, pode fazer aquilo, ó Deus, que não há mais esperança. O Senhor é o Deus de toda a esperança, Pai. Que o Senhor esteja trocando as nossas vestes, ó Deus. Se porventura, ó Deus, há algum coração, ó Deus, que entrou nessa manhã, ó Deus, entristecido, abatido, Deus. Que o Senhor esteja trocando, ó Deus, por vestes de louvor, de alegria. Troca, Deus, as nossas vestes. E coloca no nosso coração, ó Deus, cada dia mais o desejo de Te buscar, de Te servir, ó Deus, de estar mais perto do Senhor. Quebranta o nosso coração nessa manhã, ó Deus, para ouvirmos a Tua palavra. Quebranta o nosso coração, ó Deus, para que possamos ouvir a voz do Teu Espírito a falar ao nosso coração, ó Deus. Ministra-nos, ó Espírito Santo de Deus, nessa manhã. Nós Te louvamos, ó Deus, e engrandecemos o Teu nome, Pai. Seja exaltado, Deus. Aleluia. Quero pedir apenas aos nossos convidados, permaneçam em pé. Você que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez, queremos conhecê-lo ou conhecê-la e entregar uma lembrança a você em nome da igreja. Amém. Sejam muito bem-vindos em nome de Cristo Jesus. Mais alguém? Sejam bem-vindos ali atrás também, que Deus abençoe. Esta é a casa do nosso Deus, do nosso Pai, do Teu Pai.
pois sejam muito bem-vindos, voltem mais vezes. Caso queiram fazer um dos cursos que a igreja oferece, receber uma visita pastoral, uma oração, coloque o seu nome nesse cartãozinho que vocês estão recebendo e preencha e entregue à porta para os diáconos no final do culto. Que Deus os abençoe. Quero chamar as crianças para vir aqui à frente. Queremos orar por elas. Estarão indo para o culto infantil. Você, papai ou mamãe, que tem vindo apenas para o culto das 10h20, eu quero incentivá-lo ou incentivá-la a trazer os seus filhos para a Academia Bíblica, às 9h da manhã. Nós temos o Galera Viva, uma turma especializada em cuidar bem dos nossos filhos e ensinando a eles histórias da palavra de Deus, princípios bíblicos que vão nortear a vida dos nossos pequeninos. Vamos orar com eles e por eles. Glória a Deus, né, gente? Olha, quanta criança hoje, que bênção. Estenda suas mãos, vamos orar pela vida dos nossos pequeninos. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos nossos filhos. São filhos da aliança com Deus, são filhos da promessa, filhos abençoados pelo Senhor, a qual o maligno não tem poder de tocar. Por isso, ó Deus, nós abençoamos os teus filhinhos e pedimos que a tua palavra seja viva e verdadeira ao coração deles. Em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir para o culto infantil. Nosso irmão Arthur, diretor do colégio Água Viva, tem um recado para nos dar, eu quero chamá-lo. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vim andando, me sentindo no colégio. Tantas crianças vindo, entrando, saindo. Essa é a vida do colégio. Abençoando. Claudinha, faz favor, os slides. Eu vim aqui para testemunhar, irmãos. Testemunhar sobre o que ocorre no Colégio Água Viva. E ao vir para testemunhar, sentado ali uma irmã virou para mim e falou: você que é o diretor do colégio? Eu falei: sou eu mesmo. Eu gostaria de falar com você que o meu filho estudou lá. Falei: é mesmo? Isso, ele já está com 20 e tantos anos, se forma este ano. Falei: que beleza, então foi um tempo. Falei: desde quando inaugurou na casa ali na Monteiro Lobato. E só que eu queria te falar que foi lá no colégio que despertou nele o interesse pela leitura. E ao despertar o interesse pela leitura, ele ficou um exímio leitor, comunicador. Eu falei: então ele está se formando em letras, jornalismo? Ela falou: não, administração. Na UEM, Maringá, estadual. Eu falei: está formando em administração? Mas ele trabalha no Sebrae, fez estágio e tal, e se efetivou no Sebrae. E o Sebrae é uma instituição onde os administradores e outros profissionais expõem, explicitam, fazem palestras para instituições, empresas. E a comunicação dele é exímia, é excelente. Mas foi lá que ele aprendeu, foi lá que ele foi despertado. Por isso que eu queria falar com você. Eu falei: eu te agradeço enormemente. Ela falou: e eu agradeço a Deus por aquele colégio. Uma pena que os outros 2 meus filhos não puderam estudar lá. Mas esse pôde. Eu falei: como é que é o nome dele? Vinícius. E a senhora? Edna. Está aqui ao nosso lado. Eu vim testemunhar, meu irmão. Não precisei. Alguém já testemunha antes. Esse é o Colégio Água Viva. Por que aconteceu isso? O primeiro slide mostra. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Tanto no aspecto educacional formal, porque foi ensinado a ele leitura. Foi ensinado a essa criança a ler, a gostar os livros e tal. E ela está no caminho da leitura, está como profissional de comunicação, como um administrador. Mas também no aspecto espiritual. Tenho certeza que esse menino é do Senhor. Se ele esteve lá, foi ensinado o caminho de Deus também. E ele não se desviará dele também. E será muito bem sucedido. Como como profissional de administração. Eu recebi o testemunho, mas eu vou colocar algumas coisas que nós fazemos. Alguns destaques que nós temos lá. Que na verdade é nosso. Porque depende das orações da igreja, de vocês.
Tá bem? Inglês. É um inglês diferenciado, que entrou há o ano passado, aliás. Esse é o segundo. É o inglês que as crianças estão aprendendo desde a educação infantil aos 4 anos. I love Jesus. Como é que é? Você ama Jesus? Em português e em inglês, diretor Arthur, eles falam para mim. Gente, isso é aprender inglês pautado na rocha, gente. É diferenciado. Outro, faz favor, Claudinha? João 3,16. Isso é aprender inglês, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e eles aprendem inglês com essa idade. Mas pautado na rocha. Sabendo que isso vai ser efetivo. Sabendo que isso vai fazer com que um dia, talvez alguns não tenham ouvido, mas eu repriso, quando o diretor proprietário do colégio criativo, um deles, chamado Fernando, ele me chamou à sala dele. Falei, pois não, tal. Eu queria apenas elogiar e dar para você dar a saber que os alunos que vocês têm nos enviado, porque nós vamos até o 9º, por enquanto, e não temos o colegial, os alunos que vocês têm nos enviado são excelentes alunos, têm muito bom conhecimento da parte formal do ensino, no entanto, eles são muito bem formados. São pessoas cidadãs, são pessoas boníssimas. Agregam valores dentro da minha escola. Eu ouvi isso, meu irmão. E não posso deixar de testemunhar para vocês. Por que são pessoas boníssimas? Pessoas que agregam valores, pessoas que são destaque. Que iluminam o lugar onde eles entram. Deixa a luz que eles receberam iluminar naquele ambiente. Mais um pouquinho? Nós temos um diferencial, certificado TOEFL. Certificado TOEFL junto com Cambridge são os 2 maiores certificações do mundo para dizer que o indivíduo conhece inglês. Fazemos gratuitamente, dentro da grade curricular, 5º e 8º e 9º anos. Certificação TOEFL está sendo feita com eles. Que dirá essas crianças que entraram ano passado quando chegarem lá? Destaque, gente. Não tenha dúvida alguma. Na área profissional, quanto também na área espiritual. Não entendi. Água Viva, formado em medicina. Ricardo, nosso exímio artista. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Outra, Claudinha, por favor. Aqui, no inglês, nós recebemos missionários da Inglaterra. Eles vieram tanto para um culto em inglês aqui, na igreja, quanto estiveram no colégio, ministrando em inglês. Portanto, inglês e a palavra de Deus. Estão lá todos vestidos com aqueles chapéus, aquelas coisas lá na cabeça, e as crianças aqui. Mais uma, por favor. Aqui são os maiores. Eles estão aqui e os maiores estão ao fundo. É o 8º ano lá. Eles estão fazendo uma troca de experiências, conversando, perguntando sobre como é que vocês fazem, o que vocês não fazem. Uma entrevista em inglês. Aprendendo inglês e, ao mesmo tempo, missionários trazendo a palavra de Deus para dentro do colégio. Outra. Encontramos até um sósia. Um deles é nosso, aluno do colégio. O outro é missionário. Qual é? O da direita é missionário, o da esquerda é aluno nosso, do 8º ano. Falamos, encontrou o teu irmão lá. Glória a Deus. Mais uma. Aviões, aeroporto, Cumbica, Guarulhos. O que fizemos em Guarulhos? Mais um destaque. Nós temos também espanhol. E no espanhol nós somos convidados a irmos para Buenos Aires, Argentina, para o intercâmbio com uma escola. E fomos. Mais uma? Pela Qatar Airways, fomos para praticar o nosso espanhol lá. E principalmente, antes de sair, eu falei, vocês vão ser luz lá. Vocês deem exemplo do que vocês aprendem aqui como pessoas e como servos do Deus vivo. E eles foram. Bem-vindo, hermanas brasileiras, foram muito bem recebidas. Famílias de lá já vieram aqui, gente, voltaram. Falaram, eu vou para o Brasil para conhecer vocês. Tamanha foi a receptividade que nós tivemos e demos a eles por conta dessa formação que nós temos. Outra, aí está na Argentina. Outra, mas antes de saírem para a Argentina, e nunca deixamos de fazer, eles estão ao fundo, os intercambiários, os que foram, não tem aqui. Os que foram estão ao fundo, a escola inteira, irmãos. Cada segmento na sua vez, abençoando a ida deles e a função que eles teriam no país, irmãos. Todos orando. Olha o que temos lá também. Todos orando. Está difícil.
O que temos também? Santa Ceia. Páscoa, Santa Ceia aos pequenos, tomando e bebendo, tomando do cálice e comendo do pão. Outra? Isso é cristianismo, irmãos. Não é nada que você possa imaginar e fazer correlação. Isso são crianças que estão orando, joelhadas, dobradas ao Deus vivo. Está dentro da escola. Mais uma? Além desse aspecto que eu digo, confessional, nós também, obviamente, como foi explicitado aqui pelo Ricardo, por Vinícius, que temos o aspecto educacional formal. Resultado como esse, bronze, Olimpíada Brasileira, país inteiro, de informática, terceiro lugar. Nós desenvolvemos alunos. Nós pegamos o potencial deles e alavancamos e colocamos mais potencial que ele possa desenvolver. Mais uma. Júlia, 8º A. Terceiro lugar no concurso de redação da TV Tem. Estivemos na TV, foi filmado, tal, recebendo um prêmio que nunca tivemos, mas já começa a dar frutos. Mostrando o valor e a nossa força também na área educacional. Isso tudo para que aconteça isso. O sorriso de uma criança falando, eu amo a Deus, eu amo essa escola, eu amo o que é feito comigo. E também para isso. Próxima. Esse menino foi na minha sala, ex-aluno que a gente abraça, acolhe, porque nós temos a todos, irmãos, a todo tipo de pessoa. E ele veio agradecer, falar, essa escola é maravilhosa, porque me fez entrar no lugar que eu queria entrar para ser trabalhador. Fui contratado, professor. É mesmo? Na Coca-Cola, professor. E lá, eu tenho tudo à disposição. Você toma Coca-Cola? Ele fala, a hora que eu quero. E fazer assim. Gente, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Veio a mãe e veio ele agradecer a escola pelo que fez pela vida e o que é essa escola dentro de Marília. Esse é o testemunho que eu dou daquilo que é nosso, daquilo que o Senhor tem feito em nossa escola. E para finalizar, eu tenho um videozinho, são 2 minutos, de uma atividade que foi feita esse ano. Pode soltar, Carlinha. Com cerca de 800 pessoas, 5 a 7 quarteirões da Avenida Esmeraldas, com pessoas louvando a Deus, testemunhando. Vocês vão ver. Está tendo ajuda lá, já vai sair. Louvado seja. A escola tem 18 anos, irmãos. Somente 18 anos. In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore.
Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por essa igreja. Glória a Deus pelas suas atividades. Como diz a música, shine in the darkness, como luz no meio das trevas. Esse é o colégio, essa é a igreja do Senhor. Amém? Muito obrigado. Estou à disposição de vocês, doutor Marcos. Fica aqui. Pessoal, eu estou tomando a liberdade no espírito de estar falando com vocês. Porque, obviamente, vendo coisas abençoadas como essa, nós não podemos ficar absolutamente apáticos ou só admirando. Então, eu falo com vocês como alguém que está envolvido nesse projeto desde quando ele nasceu, acho que 1 ano depois. Logo quando eu entrei na igreja. E foi um privilégio, é um privilégio servir ao nosso Deus nesse ministério que resgata famílias, resgata crianças e ministra a palavra de Deus. Muitos aqui me conhecem. E eu posso dizer a vocês que eu fiz a opção de que os meus filhos, o meu filho, o único que pôde estudar no colégio, para lá fosse vivendo o meu sonho, não propriamente o dele. E eu vejo Deus honrando detalhes na vida dele até hoje. Não só pelo seu caráter, não só pelo sucesso profissional que ele tem, não só pelas coisas que ele tem conquistado, mas acima de tudo pela base, pela formação que ele teve nesse colégio. Então o nosso desafio é agradecer pessoas como Arthur, que poderiam estar construindo um outro futuro na academia, com suas titulações, buscando recursos, reconhecimento profissional, dinheiro, mérito, mas resolveu viver exatamente um projeto de Deus. E é isso que nós estamos ministrando a vocês aqui, vivermos um projeto de Deus. E eu gostaria de lembrar o que eu ouvi do pastor Russell Shedd nessa igreja, dizendo que se ele tivesse que viver o melhor ensino, ou um ensino forjado na palavra de Deus, ele não hesitaria 1 minuto em viver um ensino forjado na palavra de Deus. E o que o Colégio Água Viva, pelo seu corpo de professores, pela sua direção, tem proporcionado é viver o melhor ensino que há nessa cidade e o melhor ensino forjado na palavra de Deus. Que vocês disseminem isso, que vocês alimentem isso e que vocês ajudem para que o colégio seja uma realidade não só nas nossas vidas, mas na vida dessa cidade também. Amém? Glórias a Deus. Amém. Queridos, de fato o Colégio Água Viva é a nossa grande alegria e o braço estendido desta igreja com alcance missionário. Algumas pessoas não entendem, mas de fato nós podemos dizer que o Colégio Água Viva como empresa é a única empresa que não tem fins lucrativos. Nosso colégio não tem fins lucrativos. Nosso colégio, a finalidade é a promoção do reino de Deus. Os descontos que nós conseguimos conceder é o máximo, o limite que nós conseguimos, os valores das mensalidades, é aquilo que nós conseguimos para que esse projeto dê continuidade. E sabe, queridos, eu queria desafiar você a acreditar. Infelizmente, eu não pude estudar no Colégio Água Viva, né? Mas, graças a Deus, a minha filha tem essa oportunidade e também eu creio que os filhos de vocês, netos, têm essa oportunidade. Então, que Deus abençoe a nossa vida e o colégio nesse tempo. Pastor Jean estará ministrando a palavra do Senhor. Esse mês todo de novembro nós estamos ouvindo sobre o tema fé e finanças, então que Deus abra o seu coração e que você seja tremendamente abençoado por Deus. Amém, queridos? Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor. Amém? Sem perder tempo, vamos para Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versos 22 a 34. Então nós estamos, nesses dias, falando sobre fé e finanças, durante o mês de novembro. E hoje é a nossa segunda mensagem a respeito. Na semana passada o pastor Fabiano falou sobre fé e provisão. E hoje eu gostaria de usar esse texto para falar com os irmãos sobre conselhos de sabedoria sobre finanças. Conselhos de sabedoria. Conselhos sábios de Jesus sobre essa que é uma realidade de todos nós. Lidar com o dinheiro. Lucas capítulo 12, verso 22, diz assim:
A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto. Por que Jesus dirige-se aos seus discípulos com uma advertência? Porque antes ele já havia sido abordado por um homem que lhe pediu que ele pudesse intervir numa situação em que o seu irmão não queria dividir com ele a herança. Jesus percebe que a questão ali não gira em torno da justiça, mas da avareza. Em seguida, Jesus conta uma parábola de um homem que era rico, cujo campo produziu muito. Ele destruiu os celeiros que tinha, construiu outros celeiros maiores. Então, quando ele armazena toda a colheita, ele diz: alma, agora você pode descansar. E pode se deleitar, porque você tem quantidade o suficiente de bens para viver bem o resto da vida. Em seguida, Deus o aborda e lhe diz: louco, hoje te pedirão a tua alma, e tu o que tens? E Jesus conclui dizendo: assim é todo aquele que entesoura para si, que é rico para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Em seguida, Jesus faz essa advertência: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor lida, pedimos graça para entendermos, para compreendermos o que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Peço graça ao Senhor, ao meu coração, para que tudo aquilo que o Senhor deseja, ó Deus, falar ao meu coração, eu entenda, compreenda, absorva. Peço a mesma coisa pelos meus irmãos, suplicando, ó Deus, que o Senhor lhes dê graça para ouvirem a tua palavra, serem atentos ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Conselhos de sabedoria sobre finanças. Eu não sei se vocês conhecem um filósofo francês, que lá pelas bandas do Goiás e de Minas, é chamado de Chico Toicinho. Vocês conhecem? Não? Não? Ele disse uma coisa interessante, eu vou começar com a palavra dele. Se o dinheiro não é seu servo, certamente será seu mestre. Francis Bacon. É lá no Goiás, lá em Minas, que a gente usa esse. Mas o nome dele é Francis Bacon. Olha que coisa interessante ele diz. Se o dinheiro não é seu servo, certamente será seu mestre. Irmãos, o dinheiro nunca é neutro. É isso que essa frase nos diz, e quando nós lemos as Escrituras nós aprendemos. O dinheiro nunca é neutro. E todas as vezes que nós
pensamos que há nele alguma neutralidade, ou na nossa relação com ele alguma neutralidade, na verdade o que aconteceu é que ele já nos dominou. Ou nós fazemos o dinheiro um servo, ou ele se torna nosso Senhor. A ponto de Jesus dizer o seguinte, que nós não podemos servir a dois senhores. Jesus percebe claramente que quando nós não fazemos de Cristo nosso Senhor, quando nós não fazemos de Deus nosso Senhor, logo nós teremos o nosso coração fisgado por outro Senhor. E nesse caso, Jesus não apresenta outra opção. Interessante é que Jesus apresenta apenas mamon, riqueza, dinheiro. A ponto de dizer, não podeis servir a dois senhores. Ou você vai amar um e aborrecer o outro, devotar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, e Jesus deixa isso bem estabelecido e claro. Por isso, eu gostaria de caminhar aqui, eu vou descartar ou dispensar algumas passagens da nossa mensagem, para te dar 4 conselhos que Jesus nos apresenta nesse texto de Lucas capítulo 12, como conselhos de sabedoria. Conselhos de sabedoria para lidarmos com o dinheiro. O contexto nos fala disso. Vamos lá. Primeira coisa que Jesus nos diz no verso 22 é: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Falar de ansiedade é falar de uma realidade que todos nós conhecemos. Ansiedade é um medo de um perigo que ainda nos é apenas imaginado, mas é desconhecido, porque nós ainda não experimentamos aquilo. Isso é a ansiedade. É o sofrimento antecipado de uma realidade ainda não experimentada. Aí Jesus vem e nos diz o seguinte: não andeis ansiosos. Eu queria deixar um conselho que eu entendo da palavra de Jesus sobre não andarmos ansiosos. Que conselho é esse? O conselho que Jesus nos dá a respeito da nossa vida financeira, da nossa vida e da nossa relação como cristãos com o dinheiro é, em primeiro lugar, aprenda a confiar. Quando Jesus nos diz não andeis ansiosos, o que ele está nos dizendo, na verdade, é sobre a necessidade que temos de aprender a confiar. Porque quando nós confiamos, nós lançamos fora a ansiedade. E eu queria apresentar para você razões para nós confiarmos em Deus. Razões para se confiar em Deus a partir daquilo que Jesus nos apresenta aqui no capítulo 12, desses versos 22 a 34. Primeira razão que nós temos para confiar em Deus é que Deus tem caráter. Deus tem caráter, e isso significa que aquilo que a palavra de Deus diz sobre Ele não falha, não muda. Sabe por que nós não conseguimos confiar em Deus? Porque na maioria das vezes, nós não confiamos no caráter de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz sobre Ele. E Jesus, nesse texto, nos mostra que Deus nos ama e cuida de nós. Quando nós falamos sobre a necessidade de aprender a confiar em Deus, estamos, na verdade, falando sobre a necessidade de conhecermos o caráter dele e, por conhecermos o seu caráter, sabermos que ele nos ama e cuida de nós. Veja o que diz o versículo 24. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Diga, Deus os sustenta. Em seguida, Jesus diz: quanto mais valeis do que as aves. Jesus está nos mostrando aqui que nós somos valorosos para Deus. E o fato de sermos valorosos para Deus significa que Ele nos cuida.
O fato de nós termos e contarmos com o amor de Deus é também garantia do cuidado de Deus, assim como Ele cuida de aves. Assim como Ele cuida, verso 27, das plantas, dos lírios. Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé. Queridos, a primeira razão para nós confiarmos em Deus é o fato de que Ele nos ama e Ele cuida de nós. E que Ele nos valoriza. Deus, ao criar o ser humano, cria o ser humano como a sua obra-prima. E ao criar o homem, ao criar a mulher, Ele diz que aquela era uma criação muito boa. Nós não seríamos colocados nesse mundo para vivenciarmos uma experiência sem o cuidado dele. O nosso problema é que muitas vezes nós não cremos que Deus está agindo no mundo. Nós cremos que estamos soltos e estamos navegando ao sabor dos ventos. Na verdade, a Bíblia nos diz e nos garante que o amor de Deus também nos traz a certeza do seu cuidado permanente para conosco. Segundo, nós devemos confiar em Deus, porque somente Deus tem o controle da vida e daquilo que a sustenta. O verso 25 nos diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem aqui pode garantir que estará vivo daqui a 1 minuto? Nenhum de nós garante isso. E não garantimos porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E a Bíblia nos diz que muitas vezes a nossa ansiedade gira em torno do fato de que nós não sabemos o que virá amanhã. E por não sabermos o que virá amanhã, tentamos, com a nossa ansiedade, controlar o incontrolável. Você já teve essa falsa segurança de achar que se você se preocupar, você vai estar cuidando do futuro? Isso é uma falsa segurança absurda. Acharmos que a nossa preocupação faz com que estejamos mais seguros em relação ao futuro. Aí Jesus diz: não fiquem ansiosos, livrem-se das preocupações, aprendam a confiar pelo fato de que só Deus tem o controle da vida e daquilo que sustenta a vida. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que sustenta a vida. O vestir, o comer, o beber. E aí Jesus diz assim: mas o corpo é mais valioso que as vestes. O corpo é mais valioso do que o alimento. Se eu tenho cuidado daquilo que é mais valioso, que é você, não haverei de prover aquilo que sustenta a sua vida. Irmãos, nenhum de nós tem controle sobre a vida. E o que Jesus está pensando aqui é exatamente aquilo que ele conta na parábola que antecede o nosso texto. Um homem que pensava ter controle sobre a sua vida. Um homem que pensava ter controle sobre tudo que possuía. E na verdade nada estava no seu controle. Tudo estava no controle de Deus. Quando você aprende que Deus é Deus de caráter, você descansa no fato de que Ele é aquele que está controlando, cuidando e sustentando a nossa vida. Terceiro, por que nós devemos confiar? Por que nós podemos confiar em Deus? Porque os discípulos contrariam toda a cultura reinante da incredulidade e ganância, assumindo confiança no Pai. O verso de número 29 e 30 diz assim: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque essa ansiedade, diz Jesus,
Essa preocupação e essa inquietação em relação ao futuro é o que está dominando, o que é reinante na mente e no coração daqueles que não confiam em Deus, que aqui é chamado de gentios. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que vocês necessitam de todas elas. E aquilo que nos é necessário será provido por Deus, é isso que ele nos diz. Agora, que conselho de sabedoria há aqui em aprenda a confiar em Deus? É o fato, irmãos queridos, que o dinheiro exige de nós devoção. É o que Jesus diz. E ao exigir de nós devoção, também exige de nós confiança. E essa confiança é uma falsa segurança. Uma absoluta falsa segurança. Por quê? Porque nenhum de nós temos condições de garantir absolutamente nada, ainda que tenhamos dinheiro. E aqui eu não estou falando para quem tem apenas. Porque tem gente que pensa que avarento é rico. A avareza está presente no coração de todos. Aliás, existe muito pobre e avarento. E é a avareza mais absurda, porque você ama aquilo que não tem. Esse é o maior absurdo dessa avareza. O que eu estou dizendo aqui, queridos, é que o dinheiro é uma falsa e absoluta falsa segurança. John Rockefeller, primeiro bilionário conhecido, no seu falecimento, quando termina o ato do seu sepultamento, um curioso chega até o contador de John Rockefeller e diz para ele: e aí, quanto ele deixou? O contador prontamente responde: deixou tudo, não levou sequer um centavo. Porque, como diz o Hernandes Dias Lopes, até onde nos consta, irmãos, caixão não tem gavetas. E o dinheiro pode alimentar no nosso coração essa falsa segurança de que estamos bem. Quem cuida de você é Deus. Quem cuida de você é Deus, não é o dinheiro. De modo que quando nós aprendemos a confiar em Deus, se nos falta o dinheiro, nós ainda permanecemos certos do cuidado. Primeiro conselho que Jesus nos dá é o seguinte: aprenda a confiar em Deus. E não coloque a sua confiança naquilo que é passageiro, que vai passar mesmo e que não tem nenhuma condição de garantir absolutamente nada. Vamos continuar aqui. Depois, Jesus nos dá um outro conselho. A linguagem de Jesus é assim: buscai antes de tudo o seu reino. Eu traduzi esse conselho por assim: estabeleça prioridades corretas. Quando Jesus diz, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas, o que Jesus está nos dizendo é que nós precisamos estabelecer prioridades corretas. Priorizar é convergir. Priorizar é concentração. Priorizar é manter o foco. Priorizar é abrir mão do que é fascinante, interessante, prazeroso para cumprir aquilo que é essencial. Isso é priorizar. Quando Jesus diz buscai antes de tudo, ele está dizendo faça do reino a sua prioridade. Jesus está dizendo mantenha o foco, concentre-se,
faça com que sua vida venha a convergir para aquilo que é essencial. Por quê? Porque existem algumas coisas na vida que são fascinantes. Ganhar dinheiro, por exemplo, pode ser uma delas. Esse mesmo John Rockefeller, uma vez lhe perguntaram: o que uma pessoa precisa para ser feliz? De quanto dinheiro ela precisa para ser feliz? E ele disse: só um pouco mais. Só um pouquinho mais. Porque é fascinante entrar em projetos, por exemplo, em que nós vamos ganhando um pouco mais. Aí Jesus diz assim: aprenda a estabelecer aquilo que é prioridade. E faça do reino a sua prioridade. Agora veja, prioridade exige, em primeiro lugar, dedicação de tempo. Nada será prioritário na sua vida se você não dedicar tempo àquilo. Não se engane, se você não dedica tempo àquilo, aquilo não é prioritário para você. Tem gente que diz assim: eu vou fazer de qualquer jeito aqui, porque se eu fizer de qualquer jeito, eu economizo tempo. É o discurso do preguiçoso. Isso não existe. Não existe. Porque se você não tem tempo para fazer bem feito, você não tem tempo para fazer duas vezes. E quando a Bíblia nos fala de prioridade, de priorizar alguma coisa, está nos falando de que nós devemos dedicar tempo àquilo. Eu volto a isso daqui a pouco. Segundo, prioridade fala de dedicação de talentos. Você não prioriza uma coisa quando os seus dons, as suas energias, as suas forças, os seus talentos, as suas habilidades não estão colocadas naquilo. Você está priorizando algo quando você dedica àquilo os seus talentos. O melhor de você. O seu melhor. Terceiro, você não está priorizando algo se você não dedicar àquilo dinheiro. Aquilo pode ser uma crença na sua vida, mas nunca será um valor. Porque prioridades fala de valores, não de uma crença apenas. Crença. Crença é você dizer assim: eu acredito que o Colégio Água Viva tem, de fato, o melhor ensino. Eu acredito, isso é uma crença. Valor. Valor é você abrir mão daquilo que é supérfluo, para conseguir colocar o seu filho lá e pagar a mensalidade. Valor é quando nós abrimos mão de algumas coisas que sobrepõem a nossa crença. Porque muitas vezes nós achamos que determinadas coisas supérfluas são essenciais. Isso, na verdade, se torna um valor para você, aquilo que é supérfluo. Mas, na verdade, aquilo que você diz que é tão valoroso é apenas uma crença. Valor é aquela mãe que ouviu o testemunho há pouco tempo, que tinha uma casinha na cidade de São Paulo, numa periferia. E as escolas públicas daquele lugar eram horríveis. E ela, querendo o melhor para os seus filhos, aluga aquela casinha e se muda para um lugar onde ela sabia que havia uma escola pública, onde ela conseguiria garantir o futuro, pelo menos educacional, dos seus filhos. Paga um pouco mais naquela casinha e vive com muitas dificuldades, porque ela tem que se locomover do lugar onde está para voltar para onde ela estava, mas sabendo que lá ela estava garantindo, pelo menos em tese, o futuro educacional dos seus filhos. Isso é valor, quando você abre mão. Aí as pessoas vêm e me dizem assim: eu creio na obra de Cristo. Crê? Eu quero saber se a obra de Jesus para você é um valor.
Porque me perdoem, na maioria das vezes, isso é estatística que não vai mudar daqui para outros lugares. Sabe quem sustenta? Se a igreja tem 500 membros, geralmente são 100 pessoas ou menos que sustentam a igreja. Sempre o percentual de 1/5 mais ou menos. Sabe por quê? Porque para a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, a causa de Cristo é uma crença, não é um valor. Eu acredito que nós devemos mesmo enviar missionários. Porque se nós não enviarmos missionários, como é que as pessoas vão conhecer de Jesus? E a palavra de Deus diz que como pregarão se não forem enviados? Vamos enviar, tudo bem. Mas isso é a sua crença. Eu quero saber se esse é o seu valor. Porque se for o seu valor, você vai colocar a mão no bolso. Porque como disse Martim Lutero, a conversão, queridos, ela primeiro afeta a mente, depois o coração e por fim a bolsa ou o bolso. E é o lugar mais difícil de se converter. É o lugar mais difícil de se converter. De maneira que aquele jovem rico, quando se apresenta diante de Jesus, e ele quer saber o que farei para herdar a vida eterna, ele tem conceitos muito claros da lei, dos mandamentos, tudo está bem estabelecido diante dele, ele cumpre tudo. Mas quando Jesus diz, então você precisa de uma conversão, que é uma conversão radical. Vende os seus bens, dá aos pobres e me siga. Aí ele abaixa a cabeça triste e sai. E a conversão, queridos, do coração que não afeta o bolso, não é conversão. A ponto de que quando o Zaqueu é convertido a Jesus Cristo, a Bíblia diz, Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. Lucas capítulo 19. Mas Jesus só diz isso depois que Zaqueu se levanta, era um homem rico, o principal dos publicanos, ele já havia ganhado muito dinheiro. É bem verdade que o seu ganho havia sido desonesto, mas ele tinha muito dinheiro. Mas quando Jesus entrou na vida dele, o coração mudou e isso afetou a sua vida e a sua relação com o dinheiro, a ponto dele dizer assim, eu tenho defraudado pessoas. E eu faço diante do Senhor o compromisso de restituí-las. Eu tenho defraudado pessoas e muito do meu dinheiro é fruto da minha desonestidade. E eu resolvo, diante do Senhor, decisão. Não é fruto de emoção, de decisão. Porque tem muita gente que dá dinheiro para missão porque participou da conferência missionária, se sentiu motivado. É muito legal ouvir bons pregadores, é muito legal ouvir testemunhos missionários, aí a gente se emociona e dá dinheiro um mês. No mês seguinte a emoção passou, o fogo abaixou, aí não dá mais, e aí a gente fica em papos de aranha. Pastor, o senhor está bravo? Tô. Porque depois, quem tem que administrar isso é o Cláudio e a Norma, eles que se virem. Irmãos queridos, você não venha me dizer que é prioridade algo para você em que você não está dedicando seu dinheiro naquilo. Porque não será. Por isso, o que significa para nós buscar prioritariamente o reino? Se abandonar tudo que você está fazendo, sua carreira profissional e vir aqui ficar dentro da igreja 24 horas, por favor, em nome de Jesus, não faça isso. Nós não iríamos aguentar, né, pastor Fabiano? Continua lá onde você está. Porque priorizar o reino de Deus, colocá-lo em primeiro lugar, não é você viver exclusivamente no sentido de ser integral, como um pastor de tempo integral, como um missionário de tempo integral. Você, obviamente, vive integralmente para o Senhor, mas você vive integralmente para o Senhor sendo professor, sendo funcionário público, sendo, enfim, vivendo integralmente, fazendo daquilo a tua dedicação de louvor e exaltação a Deus. O que significa? Em primeiro lugar, significa, queridos, devotar-se ao Rei. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é você dizer, Jesus é meu Rei, e eu me devoto, eu me inclino, eu o adoro, Ele é meu Senhor. Não existem outros senhores na minha vida. O dinheiro não é meu Senhor.
Você sabe um dos modos de nós sabermos que o dinheiro não é nosso Senhor? Dando o dinheiro. A ponto de Jesus dizer assim, ó. Depois Lucas, usando a boca de Paulo num discurso, vai dizer que Jesus disse: melhor é dar e aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu. Se você não consegue ser generoso, por exemplo, pode ser um sintoma de que você devota-se ao dinheiro e não a Jesus. De que Ele é o teu Senhor. Hudson Taylor, quando teve a visão de ir para a China, ele chegou até uma organização missionária e disse: esse é o meu projeto, essa é a minha visão. E disseram para ele assim: nós não temos dinheiro para isso. Você tem? Ele arrumou suas malas e foi assim mesmo. Depois, testemunhando a respeito, Hudson Taylor disse o seguinte: Jesus me ensinou que Ele era o meu Senhor e não o dinheiro. O dinheiro dizia não era possível. Jesus me disse: é possível. Se Ele é o meu Senhor, eu fui. E aí, é de Hudson Taylor a famosa frase: a obra de Deus jamais deixará de ter a provisão de Deus quando feita do modo de Deus. O que significa buscar prioritariamente o reino? Significa, queridos, expandir o reino. Expandir. Se você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, você está expandindo o reino. De muitas formas. Você expande o reino indo. Eu vou fazer missões agora. Como que você vai fazer missões? Eu estou orando por missões todos os dias. Você não está fazendo missões, você está orando por missões. Não, de agora em diante eu estou fazendo missões. Como é que você está fazendo missões? Agora eu fiz, há 15 dias, pastor, eu fiz o compromisso. Eu vou entregar R$10 todo mês para missões. Você não está fazendo missões, você está contribuindo com missões. Porque missões só se faz indo. Indo. Mas pastor, não tem como sair daqui de Marília. Mas você não tem vizinhos? Não, eu moro lá no... Mas e você trabalha onde? Você é um ermitão que fica... Você não se relaciona com pessoas? Porque se você se relaciona, você pode e deve expandir o reino. Anunciar o reino de Deus. Demonstrar que o reino de Deus está em você. Terceiro, investir no reino. Poxa vida. Jesus nos mostra que quando nós estamos estabelecendo prioridades corretas para a vida, estamos buscando, antes de tudo, o reino, prioritariamente o reino. E isso para nós, primeiro, nós declaramos adoração somente a Jesus, nós temos compromisso de expansão do reino e nós temos compromisso de investimento no reino. Vamos lá. Gente, eu tenho mais 2 conselhos para dar aqui para vocês. Já são 10 para as 11. Naquele relógio, 10 para as 11. Ainda temos 1h10 pelo menos. Vamos lá, tenho tempo. Conselho. Quando Jesus diz no verso 33, vendei os vossos bens e dai esmolas. O que Jesus está dizendo? Sejam generosos. Para nossa mente capitalista, dizer assim, vendei os vossos bens e dai esmolas, logo alguém aqui já pensou assim, loucura. Isso é insano, isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum. Nem em Cuba isso existe, nem na Venezuela, não existe de fato.
vender a propriedade privada para distribuir? Aí, alguém com a mentalidade mais marxista aqui diria assim, Jesus era comunista. Ele estava pregando uma sociedade igualitária. Não, comunista não, socialista. Ele estava pregando uma sociedade igualitária. Gente, vamos encontrar aquilo que há de princípio atrás dessa palavra. Jesus está dizendo o seguinte, nós precisamos aprender a ser generosos. Falei que 1h10 tem gente saindo. Não vai não, irmãos. Mais um minutinho só. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Jesus está dizendo, sejam generosos. Eu queria só usar um texto aqui para a gente pensar a respeito. 2 Coríntios 8, 1-4 e verso 8 diz assim. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, eles estavam passando por um momento de recessão. Tá? Não estava nada fácil a economia lá na Europa nessa época. Mas a Bíblia diz o seguinte, que no meio dessa dificuldade toda, nessa prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Porque não adianta também você ofertar ao Senhor, dar o seu dízimo, contribuir com a oferta missionária, e depois sair do culto e dizer assim, meu Deus do céu, por que eu fiz aquilo? Esse pastor, ele é bom mesmo, ele me persuadiu, mas agora que eu caí na real, você não estava na real quando você estava aqui dentro? Não adianta. A palavra de Deus diz que é preciso fazer com confiança, aprender a confiar, para então fazermos com alegria. E a profunda pobreza deles, não, pastor, eu tenho uma promessa de emprego. Trabalho não, emprego, serviço. Eu não quero trabalho, eu quero só. E a minha renda vai multiplicar 10 vezes. Aí o senhor vai ver. Aí eu vou contribuir mesmo. Aí eu vou ser contribuinte fiel, dízimo, oferta missionária, ofertas avulsas. Aí o senhor vai ver. Meu irmão, a questão não passa pela riqueza ou pobreza, a questão passa pela generosidade do coração. A questão não passa por quantidade, passa por fidelidade. Quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito. Não tem jeito, porque não passa pela quantidade, mas pela qualidade do coração. Não, eu vou ganhar 10 mil reais agora. 1.000 reais é dízimo. É porque agora eu só estou ganhando 1.000. Se você não consegue entregar os seus 100 reais e confiar na provisão de um Deus que diz que tem caráter, você não vai entregar o dízimo dos 10 mil. Não adianta. E da profunda pobreza, veja, esse povo, ele é pobre, esse povo está passando por um momento difícil na economia, prova de tribulação, é a minha leitura. E Paulo diz assim, eles superabundaram em grande riqueza de generosidade. Diga, riqueza de generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas. Alguns estudiosos vão dizer que o povo lá da Macedônia, que Paulo está testemunhando aos coríntios e dando o exemplo deles, chegaram a fazer uma carta que rodou pelas outras cidades, pelas outras igrejas, pedindo dinheiro para os pobres lá da Judéia. Pedindo com muitos rogos. Tem alguma coisa errada aqui. Veja se eu estou entendendo certo ou se eu estou equivocado, me ajudem. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos. Espera lá. Eu não sou muito bom de interpretação de texto. Me ajudem. Quem está pedindo aqui? É Paulo, né? Que está pedindo com muitos rogos para eles darem dinheiro. Não é isso? Hã? Me ajude aí, Tércio. Você que é bom de interpretação.
Eu sabia que tinha alguma coisa errada nesse texto, gente. Quem está pedindo, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos, são eles. É igualzinho, irmãos, igualzinho. Todo mundo vem e diz assim, pastor, quero agora ofertar para missões, o senhor aceita? É igualzinho. Aí eu digo assim, não, já temos muito. Irmãos, a Bíblia está dizendo que esse povo tinha uma alma tão generosa diante de Deus, que eles dizem assim, Paulo, você pode até dizer para nós que nós estamos passando por um tempo de recessão. E eu penso Paulo dizendo assim, irmãos, não façam isso, fiquem em paz. Vocês estão passando um tempo de dificuldade aí. Vocês são uma igreja pobre, fiquem em paz, não se preocupem. E aí eles dizem assim, Paulo, por favor, nos dê o privilégio de participarmos da assistência aos santos. Sabem quem são esses santos? A igreja da Judéia. Tá certo, irmãos. Vamos lá. Último, para a gente acabar. Jesus diz em seguida, no versículo 33, fazei bolsas que não desgastem. Conselho, invista com sabedoria. Jesus está dizendo assim, invistam numa bolsa que não se desgasta. Quanto dinheiro você tinha quando nasceu? Não estou falando de herança, você. Quanto dinheiro você tinha quando nasceu? Quanto você levará quando morrer? Dinheiro é um negócio para a gente usar, queridos, nesse espaço de tempo que existe entre nascimento e morte. Antes não tinha nada. Depois, também não haverá nada. Dinheiro é um negócio para você usar nesse espaço de tempo. O que você faz com ele pode dizer muito a respeito de você na eternidade. O dinheiro que você tem não é teu. Boa teologia da mordomia cristã, a gente sabe disso. O dinheiro não é nosso, mas está em nossas mãos. Isso se chama mordomia, administração. Rapidamente aqui, sempre que eu vou dar aula de discipulado, eu pergunto para o pessoal assim, você sabe o que é mordomia? A gente usa essa palavra muito comumente na igreja, mas às vezes não entendemos as implicações que muitos trazem, os conceitos que muitos trazem de mordomia. Aí eu perguntei um dia assim, vocês sabem o que é mordomia? Uma pessoa falou assim, é claro, é sentar bem relaxado, deitar numa rede. Mordomia é isso, não é isso. Mordomia fala de administração. O dinheiro que você tem não é teu, porque você nada trouxe e nada vai levar, diz o apóstolo Paulo. Nada trouxe e nada vai levar. Como você o administra nesse espaço de tempo entre o seu nascimento e a sua morte, diz muito a seu respeito. Riqueza temporária e riqueza eterna. A gente precisa entender o que isso significa, queridos. Para não sair muito do nosso texto, Lucas 12, 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus está falando que existem duas riquezas. Uma riqueza temporária, aquele que guarda para si riquezas. E uma riqueza eterna, aquele que é rico para com Deus. Lucas 12, 33. Fazei bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível no céu. Pressuposição, existem bolsas que se desgastam. Logo, uma riqueza temporária está aqui pressuposta. E existe também um tesouro inextinguível. Logo, uma riqueza eterna está aqui colocada. 1 Timóteo 6, 17 a 19 diz, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Existe uma riqueza instável, que fala da temporalidade da riqueza, riqueza temporária. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro. Existe um tesouro que é um sólido fundamento para o futuro, que fala da riqueza eterna, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Como transformar as riquezas temporárias em eternas? Por isso eu lhes digo, palavras de Jesus,
usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Só existe uma maneira da gente investir com sabedoria nessa vida, usando as nossas riquezas temporárias. Investindo no que é eterno. E eu não conheço outra coisa eterna a não ser vidas. Nesse sentido. Queria que você assistisse a história de Ken Hansen. É um vídeo de alguns minutos, não saia. Aqui a gente encerra a nossa reflexão dessa manhã. Mas eu queria que você assistisse e pensasse um pouco sobre como investir na eternidade usando as riquezas temporárias. Deixa eu tirar aqui. Só um minuto, Claudinha. Por favor, assista esse vídeo. Ken Hansen, from the time he was very young, was the leader of all the kids on the block. He was the one that got all the boys to sell something or all the boys to go build something. He went to Wheaton College, which is in Wheaton, Illinois. One of his roommates, Billy Graham, you may have heard of. My father did keep a friendship with him through all of his life. My mother was a student there. They got married in 1942, and she really wanted to be a missionary, and my father did as well. He decided that he wanted to do something unique and special in life, and he wanted to be a missionary businessman in North Africa. In 1944, in October, their first son was born. But at the birth, Kenny had Down syndrome. But they realized that the care for Kenny was not going to be able to happen where they wanted to serve in a pretty rugged area. So they needed to change. They had to adjust and see that God had something different for them, and they had to try and understand what that was. During this time, when Kenny was a young child, an opportunity came by another man who had started a business in 1929. And so he asked Ken to come and join him. And together they formed a company called Service Master. Their motto was, Masters of Service, Serving the Master. They saw service and the workplace and their job as pursuing excellence, being the best rug cleaners there ever was, as part of their witness to who Jesus Christ was. They actually expanded throughout the whole world. They had franchisees all throughout Europe, England, the Middle East, and during the 70s, they were actually the fastest growing company in America. What is Service Master Clean? It's responding quickly to get fire and water damage out of your home. They were featured in Forbes, the Wall Street Journal, Fortune magazine. They grew that business from a little garage business to a $5 billion company. What they were most excited about was being able to give away more and more. Somewhere in the middle 1980s, my parents formed a foundation. It was called Rivendell Stewards Trust. It has given, or will have, before it fades out, over $100 million to various hospitals, orphanages, well digging, scholarships, and church planting around the world. And all of this happened in large part because they had a child with Down syndrome, right, and they couldn't do what they wanted to do. Exactly. That's the point. Kenny's birth changed the direction of Ken and Jean's life. Instead of going to North Africa as missionaries, they stayed home. They built a business that would honor God,
they grew that business, and that business has grown to bless many people over and over around the world. Kelly's legacy is about a baby that was born that many people might have seen as a real disappointment. And on the other hand, when you take the long view and look at what he accomplished in his life, first in loving us and allowing us to know him, and now in making an impact around the world for Christ and his kingdom, it's a wonderful story, and it's a wonderful way that God works far beyond what we could imagine or even dream of. Amém, glória a Deus, amém, queridos. Vamos colocar em pé, encerramos o nosso culto. Que o Deus de toda provisão, o Deus de toda glória, se manifeste presente nas nossas vidas. E que em nome de Jesus possamos aprender a granjear amigos com as riquezas deste mundo, com aquilo que Deus nos tem dado. Pai, obrigado, Senhor. Deus, que bênção poder ouvir da Tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para nós. Que sejamos missionários com tudo que temos e com tudo que somos. Porque somos um povo sacerdotal. Somos sacerdotes do Deus Altíssimo, Senhor. E que possamos Te glorificar com a nossa vida, com os nossos bens, com a nossa casa e com tudo que tivermos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos abençoar o Teu reino e nos engajar na grande obra, na grande tarefa que o Senhor tem para cada um de nós. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, querido. Vá em paz, em nome de Jesus.